Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um tema que frequentemente corrói o coração humano e mina nossas relações com Deus e com o próximo: a inveja. A inveja é um dos pecados mais destrutivos, pois nasce da insatisfação e do descontentamento com aquilo que Deus nos deu, levando-nos a desejar o que pertence a outra pessoa. É um pecado que pode parecer inofensivo no início, mas suas consequências são devastadoras, pois destrói a paz, rouba a alegria e pode até gerar ódio e contenda. A palavra de Deus nos alerta muitas vezes sobre o perigo da inveja. Em Provérbios 14:30, lemos: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Este versículo nos mostra que a inveja, além de ser um pecado, é também uma doença espiritual e emocional. Ela afeta nossa alma, nosso corpo e nossas relações, corroendo tudo por dentro. A inveja rouba a nossa capacidade de ver as bênçãos que Deus já nos deu e nos cega para o amor, a bondade e a justiça de Deus. A inveja é um pecado antigo, e a Bíblia nos dá muitos exemplos de como ela pode levar à destruição. Um dos primeiros exemplos é a história de Caim e Abel, no livro de Gênesis. Ambos os irmãos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Movido pela inveja, Caim não aceitou a correção de Deus e, em vez de melhorar sua atitude, permitiu que a inveja crescesse em seu coração até que ele matou seu próprio irmão. Gênesis 4:1-8. A história de Caim e Abel nos ensina que a inveja pode levar a consequências trágicas quando não é controlada. Em vez de reconhecer suas falhas e aprender com elas, Caim permitiu que a inveja o dominasse, resultando no primeiro assassinato da história da humanidade. Outro exemplo bíblico poderoso de inveja é encontrado na vida do rei Saul. Quando Davi começou a ter sucesso em suas batalhas e recebeu os louvores do povo, Saul ficou profundamente invejoso. Em 1 Samuel 18:7-9, lemos: "As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou seus milhares e Davi suas dezenas de milhares." Saul ficou muito irritado, esse refrão lhe desagradou, e daquele dia em diante, Saul olhou com inveja para Davi. A inveja de Saul o levou a tentar tirar a vida de Davi inúmeras vezes, e por fim, resultou em sua própria queda como rei de Israel. A história de Saul nos mostra que a inveja pode nos consumir ao ponto de nos afastar da vontade de Deus e nos levar a atos irracionais e pecaminosos. Mas o que é a inveja exatamente? A inveja é o desejo de possuir aquilo que pertence ao outro, seja um bem material, uma posição de destaque, um talento ou mesmo a felicidade e as bênçãos do próximo. A inveja nasce do sentimento de que não temos o suficiente, de que o que Deus nos deu não é tão bom quanto o que Ele deu aos outros. Esse pecado se alimenta de comparações, de olharmos para a vida dos outros com um coração descontente e desejarmos aquilo que não nos pertence. A inveja é um pecado perigoso porque ela nos faz questionar a bondade de Deus. Quando invejamos o que o outro tem, estamos, de certa forma, dizendo que Deus foi injusto conosco, que Ele não nos deu o suficiente. No fundo, a inveja é uma expressão de descontentamento com Deus. Esquecemos que Deus, em sua sabedoria e amor, nos dá exatamente o que precisamos e que Ele tem um plano único e perfeito para cada um de nós. Em vez de confiar na provisão de Deus, permitimos que a inveja nos cegue para as bênçãos que Ele já nos deu. Queridos irmãos e irmãs, a inveja é um veneno que pode destruir nossa alma, mas Deus nos oferece o antídoto. A cura para a inveja é o contentamento e a gratidão. Em Filipenses 4:11-13, o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de contentamento, dizendo: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Paulo nos ensina que o contentamento não depende das circunstâncias externas, mas da nossa confiança em Deus. Quando aprendemos a confiar que Deus nos dá o que precisamos no tempo certo, a inveja perde seu poder sobre nós.
Como podemos então vencer a inveja e cultivar um coração grato e contente? Primeiro, precisamos reconhecer a inveja quando ela surge em nosso coração. Muitas vezes a inveja se esconde atrás de desculpas ou justificativas. Podemos pensar que estamos apenas sendo ambiciosos ou que é natural desejar o que o outro tem. No entanto, devemos ser honestos conosco mesmos e com Deus. Quando sentimos a inveja brotar, devemos confessá-la imediatamente a Deus e pedir que Ele nos ajude a vencer esse sentimento. Como lemos em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Segundo, devemos praticar a gratidão diariamente. A gratidão é um antídoto poderoso contra a inveja, pois nos ensina a focar nas bênçãos que já temos, em vez de nos compararmos com os outros. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos a, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando cultivamos um coração grato, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus e que Ele é fiel em suprir nossas necessidades. A gratidão nos liberta da comparação e nos ajuda a enxergar o quanto somos abençoados. Terceiro, precisamos aprender a nos alegrar com as bênçãos dos outros. A Bíblia nos ensina a alegrar-se com os que se alegram. Romanos 12,15. Quando vemos que Deus abençoou alguém, em vez de sentir inveja, devemos nos alegrar e dar graças a Deus por sua bondade na vida daquela pessoa. Isso pode ser difícil, especialmente se estamos passando por dificuldades. Mas quando aprendemos a nos alegrar com os outros, estamos mostrando que confiamos na justiça e no amor de Deus. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, e o que Ele faz na vida do outro não diminui o que Ele fará em nossa vida. Quarto, devemos aprender a confiar no tempo e na provisão de Deus. Muitas vezes a inveja surge porque sentimos que Deus está demorando para nos abençoar ou que Ele não nos deu o que desejamos. Mas a Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Precisamos confiar que Ele está no controle e que no tempo certo Ele nos dará tudo o que é necessário para o nosso bem e para a sua glória. Finalmente, devemos cultivar um espírito de generosidade. A inveja nos faz querer tomar para nós o que pertence ao outro, mas a generosidade nos ensina a dar. Quando escolhemos ser generosos com nosso tempo, nossos recursos e nosso amor, estamos vencendo a mentalidade de escassez que alimenta a inveja. Como Jesus disse em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando damos generosamente, reconhecemos que Deus é a fonte de toda a provisão e que Ele sempre nos suprirá. Queridos irmãos e irmãs, a inveja é um pecado que pode facilmente nos dominar se não estivermos vigilantes. Mas a boa notícia é que Deus nos dá os meios para vencer esse pecado. Ele nos chama a confiar nele, a ser gratos por suas bênçãos, a nos alegrar com os outros e a viver com generosidade. Quando fazemos isso, experimentamos a verdadeira paz e contentamento que só Deus pode dar. Que o Senhor nos ajude a identificar e confessar qualquer inveja em nosso coração e a substituí-la por um espírito de gratidão e confiança em sua provisão. Que possamos aprender a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a viver contentes, sabendo que Deus cuida de cada um de nós com amor e sabedoria. E que, em tudo, possamos dar glória a Deus, pois Ele é a fonte de toda boa dádiva e de toda bênção. Amém.